Bem-vindos a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. Eu sou o Felipe. E eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 37, onde a gente vai falar sobre o Pro Tour. Mais especificamente, o Pro Tour Revolta do Éter, que foi final de semana passado, eu acho. Tô perdido no tempo. Fiquei uma semana sem internet e não consigo mais me localizar. Semana sem internet é como o cara morar numa caverna por uma semana. É complicado, porque daí todos os... Tipo, tu pega... esse cara lança vídeo no YouTube em tal dia, então eu sei que quando o vídeo dele saiu, eu sei que é tipo quinta ou sexta, daí tô todo perdido. Mas, enfim, então hoje nós vamos falar sobre o Pro Tour. Vai ser um episódio mais rapidinho, mais autocontido. Se vocês não curtirem muita ideia da gente falar sobre o Pro Tour ou falar sobre outros eventos nesse estilo, nos avisem, que daí a gente não faz mais isso. Mas eu acho que vai ser interessante falar sobre as coisas que aconteceram lá, porque além da jogatina mesmo, teve alguns fatos interessantes acontecendo lá. E aproveitar para comemorar que a gente chegou aos 100 likes no Facebook, né? Então... Aí a gente vai abrir um pack de Eternal Masters que eu tive que confiscar do Felipe, porque senão o Felipe não ia conseguir passar mais um dia sem ele. E eu também quero abrir ele porque eu tenho medo do Felipe um dia invadir meu apartamento pra pegar o pack. My precious! A tara por abrir pack é muito grande. Não sei, porque o Felipe não tem autocontrole. Cara, isso se chama problemas com ansiedade. Já tentou falar com um psicólogo, alguma coisa? Cara, eu fico ansioso só de pensar nisso. Complicado. Bom, então vamos lá. A nossa primeira carta, uma carta muito boa e muito jogada, Mog War Marshal. Por genérico e uma vermelha, é uma criatura, é um Goblin guerreiro, é uma 1/1 com eco, por um genérico e um vermelho. E tem, quando ele entra no campo de batalha ou morre, cria uma ficha de Goblin 1/1. Muito apelão Muito esse bom. bicho. É bem simples, mas bem eficiente. Tinha que ter reprints funcionais dele. Sim. Tem um deck só dele, né? Isso. Fazer um... Não tem aquele deck que o Seth fez de avacalhação lá, o 34 Rhinos? Fazer um 34 War Marshals. A nossa próxima carta é Bellinok Cohort, por 2 genéricos e um branco. É uma criatura, é um Kifkin soldado, é uma 2/2 com iniciativa. E ele ganha +1/+1 enquanto você controlar uma outra criatura branca. Ou seja, uma 3/3 iniciativa por 3. Nada mal pra limitado. Tu vai fazendo um deckzinho branco, é uma ótima criatura pra ter. A nossa próxima carta é Blight Soil Druid, por um genérico e uma preta. É uma criatura, é um elfo druida. E tem uma 1/2, e ele tem vira e pague 1 de vida, adicione 1 verde à sua reserva de mana. O carinha, como é que é? Color Shifted. Mas você tem que pagar 1 de vida, né? É, Isso adiciona mana verde. Não tem só... Não é o Elfinho de Llanowar grátis. A nossa próxima carta é outro Gobbler, é o Mog Fanático, por 1 a vermelha. É uma criatura, é um Goblin, uma 1/1, e tem sacrifica esse cara, ele causa 1 de dano à criatura ou jogador alvo. Matador de Nobre e Bob. Esse negócio era interessante antigamente quando o dano ia pra pilha, né? Que aí tu podia dar 2 de dano com ele. A nossa próxima carta, banidaça, Peregrine Drake. Por 4 genéricas e 1 azul, é uma criatura, é um Drake, uma 2/3 com voar. E quando ele entra no campo de batalha, desvire até 5 terrenos. Foi a carta... Essa carta, o problema dela não é ela ser quebrada com assim, o problema dela é ser comum nesse set. Porque, né, a Wizards já tinha banido a fadinha no Pauper porque gerava combos degenerados, e daí eles, não, vamos fazer aqui um que desvira 5 terrenos, não vai dar problema. Mas é porque a fadinha, acho que o que eles pensaram, a fadinha era complicada porque era só 2 de mana, vamos fazer um de 5 pra ver se funciona. Os caras quebraram do mesmo jeito. Aí... Cara, se for um de 7, 8, 10 de mana, eles vão quebrar, cara. Desvirar terreno é muito quebrado pro Pauper. A nossa próxima carta é Elvish Vanguard, por um genérico e uma verde. É uma criatura, um elfo guerreiro, uma 1/1. E quando o outro elfo entra no campo de batalha, coloque o marcador +1/+1 nesse cara. É bom? Ele não passou a jogar no baralho de elfos Pauper agora, por causa que ele saiu como comum? Sim. Né? Bem capaz, tem baralho de elfo Pauper, tu coloca um monte de elfo em jogo, então uma ótima adição. Próxima carta é Gaegel's Form, por 2 genéricos e um azul. É um encantamento, uma aura, com encantar criatura.
e previna todo dano de combate que seria causado por a criatura encantada. Fog Bank. Tu transforma a criatura em Fog Bank. Basicamente. A próxima carta é muito boa até para limitado. Phantom Monster. Por 3 genéricas e uma azul. É uma criatura, uma ilusão e uma 3/3 com voar. 3/3 voar por 4. Muito bom para limitado. É uma ilusão e não tem a cláusula. A cláusula? Não. Ilusão. Não tem. A nossa próxima carta é Fog. Nós estamos falando de Fog Bank, aqui é só Fog. Por uma verde, uma instantânea, previna todo dano de combate que seria causado esse turno. Olha, só cartas clássicas aqui. Llanowar Elves. Masters, né? Mas olha... Llanowar Elves, né? Por uma verde, uma criatura, um elfo druida e tem vida, adicione uma verde à sua reserva de mana. As primeiras cartas de Magic que eu vi. A minha única restrição com essa carta no Eternal Masters é que ele usa arte nova e não arte antiga. A arte antiga, o bicho não parecia um elfo, parecia um vampiro. Essa aqui não parece um elfo também, cara. Mas o outro, cara, se tu pegasse o Barão de Sengir e botasse com o elfo de Llanowar do lado, era a mesma coisa. A próxima carta, outra carta excelente, Faith's Fetters. Por 3 genéricas e uma branca, é um encantamento, uma áurea com encantar permanente. Quando esse cara entra no campo de batalha, tu ganha 4 de vida. E a criatura, a permanente encantada, não pode atacar ou bloquear. E as suas habilidades ativadas não podem ser ativadas ao menos que sejam habilidades de mana. Muito boa essa carta. Muito foda. Sim, é uma remoção do que jeito que dá, né, pra cor. E ainda ganha vida, né? Sim. Exato, muito bom. E tu para Planeswalker com isso aqui, né? Também. A próxima carta é Tickling Gnomes. Opa, Tickling não, Ticking. Ticking Gnomes. Por 3 genéricas, é uma 3/3. É uma criatura artefato, é um gnomo. Tem eco 13 genéricos. E sacrifica esse cara, ele dá 1 de dano à criatura ou jogador-alvo. Nossa, Tu parece que tem alguma coisa boa, mas nada. Depois eles viram que a carta era uma bosta e daí fizeram o Mira explosivo. Que é 2 de mana pra sacrificar e dá 2 de dano. Próxima e última em comum é Quiet Speculation. Por um genérico e uma azul, é um feitiço. E procure no Grimório do jogador-alvo por até 3 cartas com flashback e coloque elas no cemitério daquele jogador. Então aquele jogador embaralha o seu Grimório. É um enterrado vivo pra flashback. Acho que eu tentei usar essa carta já quando eu tava matando pra fazer um deck que não fosse de Reanimator com o Gifts Ungiven. Bom, então Eternal Masters, as comuns e as incomuns sempre foram bacanas, né? Mas a hora da verdade é a rara. E a foil, né? Mas a rara eu já sei qual é. É uma carta boa, mas não vai ficar muito feliz, Felipe. Deathrite Shaman. Não. Porra, separei o pack com ele na capa pra sair no pack, merda. Funcionou? Bom, não. Por um Golgari, é uma criatura, é um elfo xamã, é uma 1/2 e tem vire. Exile o terreno alvo de um cemitério. Adicione um mana de qualquer cor à sua reserva de mana. Preto e vira. Exile a carta alvo de instantânea ou feitiço de um cemitério. Cada oponente perde 2 de vida. Verde e vira. Exile a carta alvo de criatura de um cemitério. Você ganha 2 de vida. A carta é muito boa. Tipo, sei lá, eu acho que é a melhor criatura do Magic. É a melhor criatura de 1 de mana do Magic, eu acho que sem dúvida. Só que o problema é que ela não vale dinheiro nenhum. Desbanam no Modern pra ela valer mais dinheiro e eu vender essa carta. Já não tem 10 desse bicho. A nossa foil... Felipe, nossa foil é azul. É uma bosta. Deep Analysis, por 3 genéricas e uma azul, é um feitiço. O jogador-alvo compra 2 cartas. E flashback por um genérico e uma azul e pagar 3 de vida. Porque se fosse uma Folta, ia estar gritando feito uma guriazinha, então... Eu não, meu. O pack não era meu. Não tinha ganhado nada. Bom, mas Não vou mais deixar tu abrir meus packs, tem azar. Eu abri uma rara boa, cara. Diferentemente de ti. Pelo menos eu abri uma mítica. Que vale menos do que a rara. Foda-se, eu abri uma mítica. Mas então tá, antes de falarmos sobre o Pro Tour, houveram algumas pequenas mudanças na estrutura competitiva do Magic, como por assim dizer.
Pra quem não sabe exatamente como é que funciona, tu tem um monte de torneio de Magic. E é meio confuso, pra ser sincero. Bem confuso. Vamos ser exato. Porque tu tem os GP, aí tu tem os GPT, tu tem os PT, tu tem os PTQ, tu tem os WMCQ e os WMC. E os Tipo, PQP também. É, convenhamos, né? Mas é que basicamente como é que funciona? Tu tem os eventos finais, que são PT Pro Tour, GP Grand Prix, e aí WMC, que é o World Magic Cup, né? Então, os GPs são menores que os PTs, que são menores do que os WMCs. Todo mundo entendeu uma vez. E cada um deles tem qualificatórias. Só que qualificatórias de certa forma, né? Porque como os GPs são abertos, tu só tem os Trials que te dá buys. Mas tu tem qualificadores pro Pro Tour e pra Copa Mundial de Magic. Então, é confuso. Assim, é muito torneio, sabe? Muita sigla também, não sei. Eu acho confuso, principalmente pra quem não tá acostumado com Magic, começou ainda. Tu vê esse monte de sigla e tu... Puta merda, que merda que é isso, tá ligado? Não sei, eu achei bem confuso e desnecessário isso tudo. Mas, enfim. Tu que é o mais competitivo de nós, Felipe, quer falar sobre essas mudanças? Pode ser. Então, como o Matheus falou, nós temos qualifiers pro Pro Tour e pra Copa do Mundo, e nós temos os trials que dão buys nos Grand Prix. E o que primeira principal mudança, os GPTs, os trials pro Grand Prix, eles não vão mais acontecer nas lojas. Antes, uma série de trials aconteciam nas lojas num período de tempo ali de 1 mês, antes dos GPs, até 2 meses, para as pessoas irem lá jogar e conseguir seus buys para o torneio. Só que esses torneios não necessariamente eram no mesmo formato do GP que ele correspondia. Então, por exemplo, aqui em Porto Alegre, agora em março nós teremos o GP Porto Alegre, que vai ser em Standard, e semana passada nós tivemos um GPT aqui em Porto Alegre, que era Modern. Então, isso não vai mais acontecer. Por quê? Porque agora os GPTs só vão acontecer na sexta-feira que precede o GP, né? Então, o GP acontece no sábado e no domingo. Na sexta-feira vão ter os trials e eles vão ser do mesmo formato do GP. Eu acho que isso faz todo o sentido. Porque não faz sentido nenhum tu conseguir buys para um torneio Standard, jogando Legacy, jogando Modern, jogando Pauper, que seja, qualquer coisa. Tipo, Pauper não tem esse torneio, mas enfim. Porque qual que é o sentido de tu conseguir buys para uma competição que tem um formato diferente? Então, nesse aspecto eu acho que faz sentido. Sobre não ter mais nas lojas, não sei se eu gosto disso, porque eu achava legal ficar descentralizado, mas a Wizards quer chamar mais atenção pra ela, parece, então... Não sei, isso é uma coisa que... Não sei a opinião de vocês, mas eu acho que é ruim para as lojas, porque os GPTs acabavam trazendo pessoas de tudo que é canto para jogar naquela loja, então era uma forma também da loja ganhar um pouco de dinheiro. Então, não sei, eu não gostei muito dessa história deles não serem mais nas lojas, mas eu gostei do fato deles serem obrigatoriamente do mesmo formato. Às vezes não tinham, há pouco tempo atrás, aumentado os Friday Night por todos os dias da semana, um negócio assim? Não sei, eu sei que tem os torneios regulares que acontecem nas lojas e tal, só que, como eu disse... Não, mas esses torneios regulares não são sancionados, né? Tô falando dos torneios sancionados. É que assim, o que acontece? Geralmente tem os torneios locais que vão atrair os jogadores locais, né? Tu tem a tua loja, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos lojas aqui em Porto Alegre, temos lojas em São Leopoldo, temos lojas em Novo Hamburgo, Caxias, São Jerônimo, tudo que é cidade aqui na volta. Quando tu tem os torneios regulares ou os torneios locais, geralmente são as pessoas da cidade que vão, ou das cidades do entorno, mas quando tu tem esses GPTs ou coisa assim, como ele te dá uma vantagem relevante num torneio grande, geralmente as pessoas iam de uma loja de uma cidade mais afastada para ir numa loja jogar, entendeu? Então, tu tinha ali pegar como exemplo, semana passada nós tivemos um GPT pro GP Porto Alegre. Cara, tinha gente de tudo que é canto aqui em Porto Alegre para tentar ganhar esses buy. Assim como daqui a pouco vai ter um GPT para o torneio pro Grand Prix de São Paulo, que provavelmente vai ter teria inclusive GPTs rodando aqui em Porto Alegre, para o pessoal conseguir buy para o torneio lá de São Paulo. Então,
é interessante essa parte descentralizada, sabe? Aqui não... Daí, nesse aspecto, eu não sei, assim, tipo... Eu até entendo que pro jogador talvez seja mais interessante os GPTs acontecerem na sexta-feira pré-GP, porque daí tu já vai estar lá para jogar o GP de qualquer forma, e tu consegue os trials. Mas talvez a pessoa conseguir os trials não, os buys. Talvez a pessoa conseguir o buy também seja uma coisa que motive ela a ir jogar o GP. Então talvez se a pessoa não tiver o buy, ela nem vai jogar. Então, sei lá, eu não sei se eu gosto ou não desse aspecto. Ela tira um pouquinho das lojas, né? Da oportunidade das lojas terem eventos grandes pra se autopromover, que não é muito legal. Por isso que eu até perguntei se eles não tinham feito isso de aumentar os Friday Nights pra todos os dias, pra meio que balancear essa remoção dos GPT das lojas. Mas eu acho que eles devem ter feito algum tipo de pesquisa do tipo, a maior parte dos jogadores não conseguem ir para os GPT porque não tem na cidade deles, mas eles se deslocam para as cidades do GP para ir, porque é um evento maior, e daí agregar tudo melhora. Dois, né? Não, pois é isso que eu tô dizendo. Hoje tu tem as pessoas que, se tem o GPT aqui na minha cidade, eu vou jogar o GPT aqui na minha cidade, que vai facilitar a minha vida, para não... Depois eu vou para São Paulo só no final de semana, não preciso ir na sexta. Mas também tem os outros jogadores que, na minha cidade nunca tem GPT, eu não tenho chance de jogar GPT antes de ir pro GP também, que é em outra cidade, que eu também vou ter que me deslocar para ir para lá. Eles devem ter balanceado esses dois perfis de pessoas e visto que o segundo grupo era maior. Não sei, porque, como eu disse, já tinha os GPTs na sexta-feira, então eles só cortaram uma coisa, entendeu? Não é que eles tiraram do lugar e botaram em outra, eles cortaram uma das coisas que tinha. Enfim, nós também tivemos uma mudança nos PTQs. Agora, no domingo do GP, vai ter um PTQ também, que vai ser no formato, que agora só tem... se eu não me engano, a gente tem ainda Pro Tour, selado não, né? Agora é tudo standard, né? Todos os Pro Tour são, nos 2 primeiros dias, 3 rodadas de limitado, né, de draft, e aí seguidas de 6 rodadas de standard. Mas aqui eu não lembro agora se não tinha um Pro Tour que era selado. Mas enfim, os PTQs também vão ser no mesmo formato do Pro Tour. E vai ter agora no domingo de cada GP vai ter um PTQ. Então, se tu estiver lá, não fez o dia 2, porque se tu fica bem posicionado no GP, tu consegue classificação pro Pro Tour, certo? Então agora também, daí tu fez o dia 1, daí tu não conseguiu se classificar pro dia 2, e tu pode agora se inscrever para um PTQ e continuar tentando uma vaga no Pro Tour, no próximo Pro Tour. Nos qualifiers da Copa do Mundo, eles vão agora voltar com os nacionais. Antes era por ranking, então tu ia jogando os qualifiers, ia conseguindo pontuação, e daí agora tu ainda vai continuar precisando de Planeswalkers Points para poder participar dos nacionais, mas agora vai ser decidido no jogo, direto entre no X1, ou na verdade no time versus time, quem é que vai para as Copas do Mundo. Para a Copa do Mundo, na verdade, não é pra, só tem um torneio do ano. Outra coisa também que mudou, que na Copa do Mundo, até então nós tínhamos times de 4 pessoas, onde 3 jogavam e um era o coach, um era o técnico do time. Não necessariamente esse time ficava disposto da mesma forma durante todo o torneio, então podia ficar alternando quem era o coach e quem era time. Só que eles fizeram uma pesquisa com os times, eles viram que isso não estava legal, porque às vezes acabava acontecendo de alguns jogadores irem para o torneio e praticamente não jogar, e daí acabava criando rusgas entre as equipes, acabando gerando estresse, e deles, quer saber, vamos cortar o quarto integrante, então agora os times vão ser de 3 pessoas, e daí todo mundo joga, todo mundo é feliz. E uma coisa que muda também, que deixou as pessoas bem alvoroçadas, que é o pessoal que joga Modern tá com a pulga atrás da orelha, que caiu o Modern no Mundial, na Copa do Mundo de Magic. Então agora, porque nos últimos 5 anos, se não me engano, uma parte do torneio era construído de times com Modern, e agora vai ser construído de times com Standard. Então, é simples assim, tipo, eles querem promover os sets mais novos, eles querem promover as cartas que eles estão lançando e ganhando dinheiro com elas,
Então eles vão tirar o Modern e botar o Standard em tudo que eles puderem. E com isso, nós temos alguns números interessantes. Porque, sem contar Copa do Mundo, Pro Tour, enfim, ou os eventos da Star City, pegar os GPs, exatamente, que nós temos ainda por vir nesse ano, nós teremos 8 GP Modern. 8. Esse número parece ser um número interessante, certo? Só que a gente vai ter 50 GPs até o fim do ano. E desses 50, só 8 são Modern. Alguns são selados e a grande maioria é Standard. Então, o pessoal tá pensando assim, tipo, pô, estão matando o Modern, porque o pessoal que é mais competitivo joga muitas vezes um formato por causa dos torneios grandes, porque esses formatos levam eles até um torneio grande. E se eles estão tirando o Modern de tudo que é torneio grande, o que levaria as pessoas a jogar e entrar no formato. E não só isso também. Como as pessoas, quem consome mais conteúdo de Magic é o pessoal que é mais competitivo, é o pessoal que joga mais torneio na maior parte do tempo, esse pessoal que consome conteúdo de Magic vai procurar consumir conteúdo de Standard, porque é o que se joga nos torneios. E se eles procuram esse tipo de conteúdo, as pessoas que produzem conteúdo também vão começar a produzir mais conteúdo de Standard e vão começar a deixar os conteúdos de Modern de lado. Então isso pode fazer com que novos jogadores não tenham mais contato com o Modern, que é mais ou menos o que acontece hoje com o Legacy. O Legacy, muitas pessoas nem sabem da existência dele, porque não existe uma cobertura massificada do formato. E é o que parece que vai acabar acontecendo com o Modern também. Falando então, em Legacy, eu tava dando uma olhada no schedule dos torneios desse ano, e apenas tem só um GP Legacy, cara. E é o GP em Las Vegas que tem Modern, Legacy e Standard, tá ligado? Você 3 GPs em um lá. Tipo, não tem nenhum outro GP Legacy. Teve o Praga, né? Ah, é verdade. A gente teve um há pouco tempo, que inclusive foi o Reed Duke que ganhou com o deckzinho que ele fez lá, e em segundo lugar ficou o BR Animator, que daí fez as cartas do baralho Spy Karen, mas é só isso. São 2 no ano agora, né? Até ano passado eram 3, esse ano já caiu pra 2, a tendência é daqui a pouco não ter mais. E o Modern tá caminhando pro mesmo caminho. Faz sentido como modelo de negócio? O pior é que faz. Só que não faz sentido fazer esse tipo de anúncio um mês antes do lançamento de Modern Masters 2017. Tipo, vai ver... Vai ver, a gente vai ter um set pior do que Modern Masters 2015, eles nem dá bola, ficou uma bosta, nem presta mais atenção pra esse formato. Foda-se esse bagulho aí. É o que parece, sabe? Porque, tipo, o que tu tem que fazer nesse momento é hypar o Modern, né? Fazer as pessoas quererem comprar o teu produto. Daí eles chegam assim, não, esquece. Modern é passado. A gente não quer mais. Porque, se for pensar como modelo de negócio, né? Falando sério, formatos que não rotam são ruins pra Wizard. Porque ela não reimprime as cartas com a frequência que o mercado precisa delas. Gera mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa. Os formatos acabam ficando meio que estagnados. Então, a rotação acaba fazendo com que o Standard fique mudando de tempos em tempos, e isso chama a atenção das pessoas. Porque as pessoas querem, tipo, toda vez que sai um Pro Tour, por exemplo, as pessoas querem saber o que vai acontecer naquele Pro Tour. Porque quando pegar o último exemplo, o Pro Tour lá do Eldrazi, o pessoal tava curioso para ver o que ia acontecer por causa do banimento do Twin. E não porque tinha os Eldrazi's na coleção nova. Talvez se tivesse Twin, nem tivesse deck Eldrazi naquele Pro Tour. Então, é complicado para o modelo deles ficar suportando esse tipo de formato, sabe? Então, é óbvio que as pessoas que já jogam Modern hoje é como as pessoas que já jogam Legacy. O formato não vai morrer, não vai sumir, porque simplesmente as pessoas vão parar de jogar porque o Wizards não dá suporte. Vão continuar existindo, mas a quantidade de pessoas novas que vão entrar no formato com certeza vai cair. Eu acho que tem uma grande vantagem entre conteúdo Modern e Legacy em relação a Standard, que eu acho muito mais emocionante de assistir Modern e Legacy. Principalmente porque tu tem mais decks, os decks são mais variados e os decks fazem coisas mais esdrúxulas, sabe? É mais interessante tu assistir um cara tentando combar com Storm e o oponente tentando se defender do que todo mundo se batendo com criaturazinha e jogando remoções. Minha opinião, tá? Eu acho muito mais interessante de assistir essas coisas. Inclusive no Reddit, semana passada ou essa semana, teve um
um post onde alguém me perguntou, quais foram as jogadas mais bacanas que vocês já viram fazer, sabe? A grande maioria delas era Legacy Modern. Acho que a única Standard que tinha foi aquela que o cara mencionou dos Charme. Que um cara deu um Charme que, tipo, mata a criatura com poder 3 ou mais, e aí o cara respondeu com o Charme pra dar -1/-1 pras criaturas dele, sabe? Eu lembro dessa aí, foi foda. Mas o resto tudo foi coisa mais Modern e Legacy, porque as mágicas em si são mais interessantes, sabe? Elas fazem coisas mais malucas. E daí, como... E tem arquétipos diferentes, né? Tipo, sabe? até pouco tempo a gente teve até questão de combo quantidade no de Standard, carta, né? O Modern tem bem mais quantidade de carta pra dar bem mais possibilidades. O Standard, mesmo que tenha cartas interessantes, tipo lá, eu vi os caras tentando fazer deck com Panharmônico ou coisa do tipo, deve ter algum deck bem interessante com ele, mas não tem carta suficiente em Standard pra fazer. Não tem, cara. O Saffron Olive fez um deck de Panharmônica que ganha jogo no combo, cara. Não, pois é, então. Legal. É um Então, Storm. quer dizer que mostra que o Standard tá melhorando. Só que não é competitivo. Bom. Isso, exato. Esse é o problema. Daí... E o Standard não faz sentido tu jogar Standard for fun, né? Tipo, o formato rota, então tu não vai ficar com o teu deckzinho ad infinito ali. Então tu precisa tirar algum lucro, entre aspas, do teu deck. E daí o competitivo são baralhos que são apinhados de cartas boas e acaba gerando esses jogos sem emoção, como o Matheus disse. Tipo, não tem grandes interações, não tem grandes jogadas mirabolantes. Porra, acho que foi ano passado que teve uma final de um GP que era Storm e Miracles. Que o cara do Storm ganhou. Agora não lembro se foi um GP ou se foi um Star City Open. Mas enfim, o cara do Storm ganhou uma partida que estava perdida de uma forma inacreditável, assim, usando Tampo e Brainstorm para conseguir estacar as cartas que ele precisava na ordem certa, para daí conseguir usar um bait pro cara do Miracle se queimar nas anulações, sabe? Tipo, cara, o bagulho foi épico. Por quê? Porque tu tem cartas com mecânicas diferentes e coisas completamente aleatórias acontecendo ali. Bem diferente de um amontoado de carta boa que nem o Matheus falou, que é tipo, eu baixo a melhor criatura possível com esse custo de mana e fico com o melhor removal possível por aquele custo de mana na mão, sabe? Então, não é tão empolgante assim. Pra quem joga, é interessante, mas pra quem assiste, não é tão interessante assim. Então... Que nem já brincaram, né, que Pro Tour não é Professional Tour, é Promotional Tour, né? É um tour promocional para promover as cartas. Faz sentido tu promover as novas coleções por causa disso, mas eu acho que tu tem que colocar o espetáculo na frente do resto, sabe? Tu tá ali para prover entretenimento com o Pro Tour. Eu acho que tem que ser bastante entretenedor. Pode ser que foi só porque os últimos Pro Tours não foram tão interessantes, spoiler alert, mas... Eu não sei, talvez os anteriores, lá na época de Innistrad e Retorno a Ravnica, que o pessoal fala que era muito bacana, talvez naquela época era mais interessante de assistir. Porque tu tinha decks mais variados. Hoje, não sei. Eu acho muito que nem o Nelson reclama, amontoado de carta boa sem alma. Cara, eu sinceramente eu não acho ruim o Pro Tour ser Standard. Só que eu acho que os GPs deveriam ser mais variados. O problema é que a gente tá, que nem eu disse, a gente vai ter 50 GPs até o final do ano e nós vamos ter um Legacy, 8 Modern, acho que uns 2 selado e o resto é tudo Standard. E isso eu acho ruim. Eu acho até que os GP, eles podiam manter o Pro Tour como um evento de, jogue o melhor Magic Standard possível, mas eles podiam fazer o GP como um outro estilo, porque o GP e o Pro Tour fica praticamente a mesma coisa, né, em termos do que está acontecendo no evento. Eu acho que legal seria se eles fizessem tipo assim, olha, o GP agora é só por times e daí vai ser um dia cada formato, sabe? Aí tu poderia se juntar, o cara gosta de Standard, o cara gosta de Modo, o cara gosta de Legacy, ou até podia botar Commander ou qualquer outra coisa louca que inventassem no meio. E fazer coisas bem variadas pra ver, vejam todas as formas. O GP é um momento pra as pessoas verem todas as formas diferentes que se tem de jogar Magic. Pô, e o Pro Tour não, legal, o Pro Tour daí é o Pro Tour não, o Pro Tour é pra tu mostrar o mais foda possível no Standard. Mas o GP é outra coisa, o GP é uma coisa mais abrangente, assim, pra ver todos os formatos possíveis que as pessoas inventaram. Podia até colocar aí, vai ter um eventozinho paralelo do formato novo que inventaram, um negócio assim, promover ele. Cara, imagina que massa seria se a Copa do Mundo fosse mais ou menos esse formato que tu sugeriu. Daí, tipo, tu tivesse 3 decks,
né? O time teria que ter um deck Standard, um deck Modern e um deck Legacy. E daí cada time teria que ser assim, né? Teria cada um especialista de um dos formatos. E daí os times se enfrentariam desse jeito, entendeu? E daí o time que ganhasse seria o time que tivesse o melhor desempenho nos 3 formatos. Então, imagina que louco ia ser isso, cara. Até nem só esses 3 formatos. Podia de vez em quando colocar um Commander, um Gigante de 2 cabeças, um Pauper. Não, mas imagina que tu tem assim, ó, tipo, os times se enfrentam, entendeu? Tu tem os 3 jogadores se enfrentando ao mesmo tempo, cada um num formato. Mas essa é a ideia. E não só é incentivar... Esse seria o evento principal, mas também muitos eventos paralelos incentivando diferentes tipos de formatos, sabe? Então tu vai num GP, tu não vê só os caras... Tá, todo mundo lá jogando Standard no evento principal e ninguém tá fazendo mais nada. Não, tá cada um jogando uma coisa diferente. E o evento principal em si já... Tem eventos paralelos. Mas... Nos GPs tem eventos paralelos, só que eles não têm o mesmo peso, né? Eles não têm... O problema é assim, tipo, a grande vantagem do GP, por exemplo, é que nós temos cobertura. Então, tem as mesas principais, onde o jogo é filmado e transmitido. Que, por sinal, no GP Praga, que foi o último GP Legacy, não teve cobertura, não teve transmissão. Tipo, entendeu? Tipo, esse é o tipo de coisa que é relevante no GP, porque daí as pessoas param naquele fim de semana e pensam, hoje vai ter um GP no formato que eu gosto, então eu vou parar pra assistir. Então, essa é a parte legal, sabe, de ter essa variedade no GP e não nos eventos paralelos, porque os eventos paralelos eles acontecem, mas o problema é que não tem cobertura nenhuma, tu não sabe o que tá acontecendo. Mas eu acho um bom ponto aquele que o Felipe falou, que eu acho que isso deveria ocorrer na Copa Mundial de Magic. A Copa Mundial de Magic deveria ser todos os formatos, tá ligado? Os caras deveriam ter que jogar Vintage lá. Deveria ser um evento pros caras pegar, olha só, esse aqui é o nosso jogo, olha todos os formatos que a gente tem, sabe? Eu acho que seria muito bacana ele ser dessa forma. E, como o Felipe falou, são 3 formatos, tudo, mas, não sei, acho que teve um tempo que tu jogava, acho que todos os formatos, e, tipo, tinha Legacy e acho que o Top 8 era Modern, uma coisa assim, sabe? Era bem bacana. Tem uns eventos na Star City que são assim, que daí tu joga, tipo, o dia 1 é Legacy, o dia 2 é Standard e o Top 8 é Modern. Tem um... Mas é bizarro, né? Mas é interessante. Uns eventos. Porque senão tu fica que nem aquela sopa de letrinha de trocentos eventos diferentes que na real são todos iguais. Basicamente. Por que tu tem, sei lá, os maiores é os GP, o World Magic Cup e os Pro Tour, né? E eles são efetivamente iguais. Por que tu tem 3 eventos? O que eu acho, tá? O que eu acho que vai acontecer? Como modelo de negócio, que eu já disse, esses formatos que não rotam não são interessantes para Wizards. Hoje tu pega o Vintage, não tem mais nenhum evento sancionado da Wizards que tenha Vintage. Existem grupos que suportam o formato, e daí tem a Eternal Weekend, tem o Bazaar Mox, tem vários eventos espalhados no ano que são organizados pela comunidade, onde eles fazem um mega evento para jogar Vintage. E tem cobertura. No último Eternal Weekend teve o Bob comentando, por exemplo, lá o Dark Confident. Então, são eventos interessantes. Eu acho que vai acabar acontecendo isso com o Legacy daqui a pouco, e talvez não tão daqui a pouco, talvez não tão distante, mas também bem próximo, com o Modern. De a comunidade ter que abraçar, a comunidade ter que organizar e fazer toda essa produção de material e transmissão e afins. Porque se depender da Wizards, eu acho que eles vão matar todos esses formatos e vão ficar só com o Standard. Bom, acho que falar um pouquinho sobre o Pro Tour, então, né? Já que estamos falando sobre eles, vamos falar sobre o último. Ele aconteceu dias 3, 4 e 5 de fevereiro em Dublin, na Irlanda. Eu não poderia jogar esse Pro Tour. Eu ia passar o dia inteiro num pub tomando Guinness. É isso aí, né? Teve uma vez que um cara que eu acho que ele foi pro Pro Tour e ele chegou lá e nem jogou, ele saiu fazendo turismo pela cidade, só aproveitou a passagem de graça. Isso aí. Isso aí é prioridades na vida. O cara olhou assim, não vou ganhar essa porra mesmo. Até que tá uma bosta, mas eu ganhei uma passagem de graça, então foda-se. Eu acho que foi pro Havaí ainda, uma coisa assim, sabe? Porque, tipo, imagina assim, eu não jogo Standard, eu até vou começar a jogar por causa do GP que a gente vai ter aqui em Porto Alegre no mês que vem. Mas, se eu ganhasse um GP, sei lá,
Legacy, qualquer formato, e ganhasse um ticket lá pro Pro Tour, provavelmente eu ia fazer isso, cara. Eu ia aproveitar a passagem e conhecer a cidade. Principalmente se for uma cidade que tu nunca foi, né? Tipo... Claro, se fosse, sei lá, Pro Tour São Paulo, daí tipo, foda-se. Mas se fosse, sei lá, Pro Tour Amsterdã, imagina. Daí, nossa, capaz de foda-se o Pro Tour. Ia jogar só de vermelho. Isso aí. Bom, antes da gente falar, então, sobre o Pro Tour, assim, a gente prestou mais atenção na parte construída mesmo. Eu acho meio chato assistir limitado, pra ser sincero. Não acho muito divertido. Acho que tu também não assistiu nada, né, Felipe? Não, até porque é injusto, né? Tipo, eu sei... Tá, deixa eu formular bem Injusto? essa frase, porque senão... Assim? Deixa eu formular bem essa frase, porque senão vai ter hater aparecendo de tudo que é canto, né? Inclusive, ó, nosso podcast tá ficando bom, cara. A gente já tem haters. A gente tem hater, quer dizer que a gente tá no caminho certo. Exatamente. Se a gente tá ofendendo gente é porque nós temos alcance. O que acontece? Tipo, eu sei que existe técnica, qualidade, existe todo um conjunto de skills pra jogar draft. Só que se tu abre packs ruins, não existe mágica. Então se a tua pool for ruim, não tem o que fazer. É a mesma coisa do selado. Tipo, se a tua pool for ruim, tu pode ser o melhor jogador. Não tem muito o que fazer. Não se vai tu pegar rolar. um cara com o cara tiver uma pool boa, entendeu? Então por isso que eu acho que... Eu vou discordar de ti, que eu acho que nessa questão draft e selado são monstros completamente diferentes. Não, eu entendo isso, até porque tu pega uma carta de cada pack. Né? O selado é o pior. O selado o selado tu é o pior, olha pra aquelas cartas, sim. tá, é tudo uma merda, e o que eu faço? Vai jogar outra coisa. Exato, mas digamos assim, ó, tu tá no draft, tu abre o teu pack, só tem bosta. Ou então a melhor carta a bomba que tu tem é, sei lá, azul. E daí dali pra frente só passa a carta boa preta e verde. Tipo, que beleza, a melhor carta que eu tenho é uma carta que eu não vou usar. Então, tipo... Passei por tanto isso, lembro que os primeiros drafts que a gente fez, acho que foi de Zendikar original, não lembro direito, mas eu lembro que ficou na minha memória foi que eu tirei, a minha bomba era um Lord Merfolk. E daí eu pensei, olha só, um Lord Merfolk, vou poder fazer um baralho de Merfolk, né? Quantos Merfolk tem nesse set? Só tem o Lord. Tá. Aí vocês me desculpam a sinceridade, mas entra a habilidade como jogador de limitada. Porque uma das habilidades mais importantes para jogar draft é saber como tu navegar nele. É saber entender quais são as cores que estão abertas, quais são as cores que meus oponentes estão. E tu conseguir navegar no meio de tudo isso. Não, aí que tá. Tu não tem como saber exato. Mas o pessoal que joga draft bastante e conhece muito set... Tu já jogou aquele jogo com o alemão que os caras ficam falando a carta que tu tem na mão antes de tu pegar ela da mesa? Sim, eu sei. Só que a questão é assim, ó, tu não tem como saber isso no primeiro pack que tu abre. Não, no primeiro não tem. pack que tu abre, tu olha pra ele e tu vai pegar a melhor carta. Tipo, tu não tem como saber quais são as cores que estão abertas, quais são as possibilidades que vão vir pra frente. Não tem como fazer isso. Então pode acontecer de tu pegar uma bomba de uma cor... E depois tu perceber que as cores abertas são outras cores completamente diferentes. E tu gastou aquele pique. Sim, isso existe. Entendeu? Só que é melhor tu abandonar a cor e perder aquela carta do que ficar fazendo piques errados frequentemente. Com certeza. Só que não necessariamente o teu pool vai ser bom, entendeu? É isso que eu digo. Tipo, tu pega assim, entre dois jogadores de mesmo nível, tanto como drafter, como player, né? Depois jogando com o baralho. Se os dois tiverem pool, um cara tiver uma pool muito fraca e o outro tiver uma pool muito forte, é nisso que eu tô dizendo que é disparelho, que é injusto. Isso não ocorre em Booster tanto quanto selado. A variância de poder entre decks num draft de jogadores bons é bem pequena. Assim, considerando skills padrões, como tu falou, né? Se tu pegar pessoas que sabem draftar, tu vai ver pools completamente diferentes, com poderes completamente diferentes. Mas pessoas que sabem draftar, que sabem navegar no draft, sabem ler sinais, é brutal como os skills funcionam. E por isso que todo mundo que joga bastante limitado fala que é um dos únicos poucos formatos que valoriza demais a tua habilidade como jogador. Booster Draft é o que valoriza mais a tua habilidade como jogador do que qualquer forma de construído.
É que eu não sei se eu consideraria habilidade de jogador, porque é mais uma habilidade de poker do que de jogar Magic. Sim, mas é uma habilidade que tu tem que ter. Mas não é de jogador de Magic, é de jogador de poker. Não, é uma habilidade daqui a como pouco, drafter. O cara é um baita de um builder de draft, só que daí na hora de jogar o cara é um merda. Exato. É por isso que tu tem que ser mais completo como jogador, sabe? Tu não pode simplesmente jogar com o deck. É que nem tu reclama do pessoal que não sabe montar um baralho. Ilimitado, tu precisa saber montar teu baralho. Não adianta tu só saber jogar, sabe? Eu não sei, eu não curto muito o draft, assim, porque, não sei, geralmente eu não tenho essa capacidade de ficar prestando atenção no que os outros estão fazendo e não sei o que. Eu gosto mais do selado, como uma forma de deixar o poder equilibrado, né? Mas daí eu abro o pack e vem, como já aconteceu também nesse mesmo draft que eu tirei a Merfolk, que só tinha ela, eu abri um pack que não tinha rara. Aí... Como assim? O pack não tinha rara? Não tem, veio falhado o pack, não tinha rara. Lembra daquele de Caos Planar, que veio 2 raras. É verdade. Veio o Domination e veio mais uma rara. Aí me fode, não tem como jogar essas porra seladas. Então... Mas sei lá, eu ainda acho injusto. Tudo bem, mas o conhecimento público diz que não é assim, das pessoas que jogam bastante. Eu não gosto de assistir draft. Ainda mais assim... Assistir draft é um pé no saco, viu? Puta que pariu. É engraçado ver os comentaristas tentando tirar algum comentário útil do que tá acontecendo. O cara, ele está olhando pras cartas, olha quanta carta boa, olha só, ele tá olhando pra essa carta aqui, pensou nessa carta. Eu acho mais interessante tu assistir alguém draftando, certo? Porque daí se aquela pessoa vai falando qual é o pensamento que ela tá fazendo, né? Por qual coisa que ele tá vendo, falando, eu passei esse pack aqui, tinha essa carta preta, e essa carta preta, e essa carta preta, e quando voltou pra mim, nenhuma delas tem. Então, tem 3 pessoas aqui à minha esquerda que podem estar com preto, talvez não faça sentido eu continuar, sabe? Então, tu consegue pegar... E quando tu vê com alguém draftando, tipo, num stream, que sei lá, seja o Kenji, o Marshall, ou o pessoal do Loading Ready Run, tu consegue pegar um pouco de valor disso, mas assistir, tipo, o pessoal comentando o draft, não sei, eu não acho legal de assistir. Eu acho que foi no Pro Tour passado que daí eles chamavam os caras depois pra fazer tipo mostravam a pool que tava aberto pra eles ali, né? As cartas estavam abertas que ele tinha pra escolher e por que ele fez cada pique, né? Daí acho que foi o Sam Pardee que chamaram. E daí ele olhou, daí eles mostraram assim, tipo, olha só, daí te passaram esse pack aqui. Por que tu pegou essa carta? Daí ele ficou olhando assim, eu não faço ideia, porque eu deveria ter pego essa. Uma boa resposta. Eu provavelmente daria essa resposta. Entendeu? Assim pelo menos é um pouco mais interessante, porque linha de pensamento, era essa palavra que eu tava procurando antes. O cara fala qual era a linha de pensamento que ele tava. Mas, enfim. Então, só pra gente falar um pouquinho sobre o limitado, o LSV, ele ajudou um pouco o pessoal lá do Channel Fireball Fire, ele tava junto com os caras lá treinando, e ele tava lá daí no Limited Resources e começou a falar um pouco sobre qual era o sentimento deles com relação ao draft como tá. Então a gente separou alguns pontos pra comentar, e o primeiro deles, que o Felipe e eu já tínhamos falado do pré-release, Revolta é uma bosta. Assim, é consenso deles que Revolta é muito, muito ruim. Porque é difícil de tu ativar e a recompensa por tu ativar a Revolta não é assim tão bom. Se tu consegue baixar o 4-3 no turno 2, nossa, é muito bom. Mas tirando isso, é tudo uma bosta. É muito difícil de tu conseguir fazer essas coisas, sabe? Esse é o principal problema. E não tem. E ele ainda é uma rara, tá ligado? Em rara, isso. Pra limitado, tu conta muito menos. Tipo, o que vale pro limitado é comum e incomum. Sim, exato. Rara é um bônus que tu tem. Só ia complementar, porque como a gente já discutiu também sobre o pré-release, é que tem muito pouca carta pra tu ativar a revolta, assim como tem uma carta que me deixa extremamente irritado no set, que é o artefatinho aquele que bota servos em jogo quando entra e quando sai de jogo. Porque não tem forma de tu sacrificar aquela merda. Tem, acho que 2 cartas que sacrificam aquela merda no set inteiro, eu acho que uma delas é rara. Então, tipo, porra, fala sério, meu.
É uma carta que tu compra morta no limitado. Agora, em contrapartida, improvisar é muito bom. Os decks de improvisar estão funcionando muito bem. Por 2 motivos. As recompensas são boas, então as cartas com improvisar, elas em si são boas. E não é difícil de tu aproveitar elas, certo? Sim. E além disso, o custo base dela sem improvisar não é exagerado. Não é nada demais, sabe? Talvez custa 1 de mana a mais, mas mesmo assim era uma carta que mesmo se tu não tivesse improvisar, tu jogaria com ela porque ela não é tão ruim assim. Isso, tem uma que eu acho que é 5 de mana, tu compra 3 cartas. Exato. Bem padrão. Tem também o dragão, que eu acho que é 5 ou 6 de mana, e é uma 4/4 com 6. voar. Isso, é Não o dragão de Shiva piorado. Não é tipo tão absurdo assim, sabe? Então é bem... Todas elas são bem jogáveis. E com os implementos, com servos e com um mapinha, é muito fácil de tu conseguir extrair valor de improvisar. Sim. Aí só uma coisa também que ele comentou sobre as cores. O vermelho tá bem forte, bem agressivo. Boros tá muito bom. Tu faz um Boros agressivo com veículos ali, é bem forte no limitado. E ele falou, pode garantir que na mesa vai ter pelo menos uma pessoa draftando Boros, porque é muito bom pra não draftar. Verde continua muito forte, continua sendo individualmente a melhor cor. E a melhor em comum é verde, né? Que é aquele 5/5/5 que quando ele entra coloca um marcador +1/+1 em todas as criaturas que tu controla. Todas as outras criaturas, né? Falou, essa é a melhor limitada, mas é melhor tu pegar a balista porque ela é incolor. Se for no primeiro pack, por exemplo. Se não tiver em verde, faz mais sentido tu pegar a balista do que esse cara. Sim. E azul é fraco, continua sendo a mais fraca, mas agora é mais jogável. Tipo, como ele falou, agora tu consegue jogar azul e vermelho, sem muitos problemas. Verde e preto também tá muito bom por causa da cobrinha. Cobrinha fez sucesso, cara. Tanto no limitado quanto no construído. Só não dá pra jogar com ela em formato que não rota por causa de Infect, mas de resto ela é muito boa. Pior, né? É arriscado. Né? Tu dá... o cara te bate, vai dar sempre o dano +1, não era? Não, um buffzinho de graça pros infect do cara não é muito legal, não. Tem que ter 4x da Melira no site. Só que daí as criaturas não podem ganhar marcadores. Não, pô, Melira é só marcador -1/-1. Você já fez essa pergunta antes. É verdade. Pelo menos eu sou coerente com a minha burrice. Você pode contar com ela, né? É isso aí. Bom, então vamos falar da parte... que, sei lá, eu acredito, pelo menos minha opinião, e acredito que seja a opinião de nós três, a parte mais interessante do Pro Tour, que é a parte do construído, né? Nós tivemos, então, 425 jogadores no evento, no primeiro dia, e desses 425, 62,5% passaram para o dia 2, então 266 jogadores. E nós temos aqui uns números aproximados do meta do formato do Standard no dia 1 e no dia 2. No dia 1, nós tivemos como o grande campeão de presença o Mardu Veículos, com 22% do meta, aproximadamente. Depois, com 17%, o Jeskai Copycat, né, o Nahiri gatinho maluco que blinka. Em terceiro lugar, o... Nahiri? Sahiri. Nossa, tem a Nahiri também no deck, mas é a Sahiri. Tem uma de Nelson agora. Eu só troco o cor, o nome não. Enfim, Sahiri, não Nahiri, vocês ouviram errado. Com 15% do meta, Black Green Constrictor, que é a deck de tokens preto e verde. Daí, com 7% do meta, o Black Green Delirium, que difere um pouquinho do Constrictor, porque ele é mais focado em ser um deck um pouquinho mais de controle e usar o Green Flayer, usar Delirium efetivamente, né, pra tirar valor das cartas, e não tão colocar um monte de criaturas em jogo e espalhar marcadores em todas elas. E com 6% do meta, o Copycat de 4 cores. Então, esses 5 decks juntos formaram praticamente 67% do meta. 2/3 do meta foram 5 decks. Então... é um número interessante para começar. A gente vai discutir esses números depois. E no dia 2, esses números não mudaram muito, não. Então, no dia 2, 27% era Mardu Veículos. Então, passou de 22 para 27.
O Jeskai Copycat passou de 17% para 10%, então caiu bastante a quantidade de Copycat. O Black Green Constrictor passou do terceiro lugar com 15% para segundo lugar com 17%. O Black Green Delirium subiu um pouco também com 9%. E o 4 cores Copycat caiu basicamente 1%, indo para 5%. Então, esses 5 decks ocuparam 68% do meta. Mas só subiu 1%. Então, os aleatórios continuaram ocupando praticamente a mesma quantidade de percentual do evento. E além disso, nós tivemos também a lista dos decks, que seriam então os decks mais consistentes, porque foram os decks que tiveram pelo menos 8 cópias no evento, porque tiveram muitos decks que eram uma única pessoa jogava com ele, então não tem como ter uma noção de se o deck realmente era bom ou não, ou se o cara teve pairings bons, ou whatever, o cara era um excelente, o melhor jogador de todos os tempos. E daí esses decks com pelo menos 8 cópias, que conseguiram levar pelo menos 62,5% dos seus jogadores para o dia 2, que foi o corte, né, de pessoas que foram para o dia 2. Então, nessa lista nós temos Mardu Veículos, que tinham 95 cópias no dia 1, foram para 72 cópias no dia 2, então 75,8% das pessoas que estavam pilotando esse deck foram para o dia 2. O Black Green Constrictor tinha 66 cópias, foi para 45 no dia 2, então 68,2% passou. O Delirium tinha 31 pessoas jogando com ele, 23 passaram para o dia 2, 74,2%, um número bem interessante. O Jeskai Control tinha 13 pessoas, só que pensa assim, esse Jeskai Control não é o Copycat. Ele era um deck de controle full control. Então, ele tinha 13 cópias, 9 passaram para o dia 2, 69,2%. O Green White Tokens tinha 11 cópias, foram 9 passaram para o dia 2, e esse número é interessante, porque 81,8% das pessoas jogando de Green White Tokens passaram para o dia 2. E mais impressionante ainda foi o Black Red Agro, que daí o agro vermelho e preto tinha 9 jogadores e 8 passaram para o dia 2. Então 88,9% dos jogadores passaram com esse deck. E o 4 cores 4 cores Etherworks Copycat, que era um deck full combo, que usava o Marvel mais o Copycat. Tinha 8 jogadores e 6 passaram pro dia 2 com 75%. Por que nessa lista não tem os Copycats? Porque os Copycats não conseguiram atingir os 62,5%. Então, isso é uma coisa bem interessante, bem emblemática, né? Porque todo mundo estava esperando que nesse Pro Tour nós íamos ver uma cacetada de Copycat para tudo que é lado e que eles iam dominar o torneio. Mas, na verdade, parece que todo mundo foi preparado para jogar contra esses decks. E esses decks foram muito maus. E eu acho que uma das coisas que mostram bem como isso aconteceu é a lista das cartas mais jogadas. Porque se tu pegar o principal spell mais jogado foi Fatal Push, com 297 cópias dentre todos os decks. Então 75% dos decks usavam essa carta. Heart of Kiran, 220 cópias, 48,33% dos decks usavam. E o Gideão, 211 cópias, 46,67% dos decks usavam. Então, qual é o deck que usava essas 3 cartas? Mardu Veículos. Que era o deck que tava comendo o rabo dos Copycat. E daí nas top criaturas. O pessoal tava na cabeça de que o deck pra vencer era o Copycat, todo mundo se preparou pra ele e ninguém esperava que o Mardu fosse tão bem. Pois é. E daí, top criaturas. Scrap Heap Scrounger, 257 cópias, 55% dos decks usavam. Toolcraft Exemplar, 200 cópias, 41,67%. E Tribune Inspector, 200 cópias, 41,67% dos decks usavam. Qual que é o deck que usa essas 3 cartas? Mardu Veículos. Então, isso é uma coisa impressionante, né? Porque, tá, tudo bem. É óbvio que Fatal Push ia ser uma das cartas mais usadas, porque a carta é boa pra caralho, ela remove tudo que tiver pela frente, principalmente se tu conseguir ativar a Revolt. O Scrap Heap também mostrou que poder ficar voltando ele do cemitério é uma coisa bem interessante. Mas, e aí, gurizada? O que vocês acharam do meta? Vocês acham que vocês gostaram da diversidade, da falta dela? Será que a gente vai ter um standard que vai ser dominado por Mardu? Será que foi uma coisa mais... Cara, eu achei uma coisa mais chata de assistir Mirror de controle que assistir Mirror de Mardu Veículos. E olha que... Ver 2 criaturinhas se batendo sempre é divertido.
Ah, não, cara, é mais chato que assistir Mirror de Controle, porque não tem quase nada de interação. Porque os caras são todos uns bobalhão que não atacam. Mas Mirror de Controle tu ainda espera, tipo, agora vai ter a guerra de Counter Spells, tá ligado? Isso, tu fica cada ansioso. Um tá com 15 terrenos em jogo, tu sabe que alguma coisa vai acontecer. Então tu fica ansioso esperando quando isso acontecer, né? Assim não, tá, é quem top deckiou a removal na hora correta. Então eu achei bem chato de assistir o Mardu Veículos jogando. A primeira vez que eu vi o deck eu achei interessante, assim, poxa, os caras fizeram um call bem bacana pro metagame e conseguiram achar uma forma de enfrentar bem o meta. Só que quando tinha que assistir o deck pela quarta vez já, eu tipo, mostra um outro deck, por favor, não aguento mais isso. Mas aí, aí todo mundo foi de Mardu Veículo, não tem como pedir pra mostrar outro deck. Mas é que tá, cara, um bom percentual de pessoas foi de Copycat. E eu não lembro de no dia 1 ter visto o stream de uma partida de Copycat. Tipo, eles escolheram, na minha humilde opinião, muito mal os jogos que iam pro stream. Porque, cara, era impressionante. Todas as partidas do stream eram Mardu Veículos e Constrictor, sabe? Um ou outro. Então, quando não era um contra o outro, era tipo, pelo menos um dos dois decks. E isso era muito frustrante, porque todas as partidas eram iguais. Na hora de mostrar pra audiência, eles só mostraram praticamente dois decks, não mostraram quase... Eu não lembro de ter visto um deck de Copycat no dia 1. Eu não assisti o dia 2, eu tive que fazer outras coisas, eu só assisti o dia 1 e o top 8. Mas, cara, impressionante, tipo, porra, mostra pelo menos um de cada dos principais decks, sabe? E não foi isso que eles fizeram, isso eu achei bem frustrante. E eu não gostei do meta tá assim também. Eu acho que o meta vai ficar mais diverso agora que os caras se tocaram, tá? O problema não era a Saheli, o problema era o Mardu Veículos. Então o pessoal vai começar a se adequar a que esses dois decks são fortes, que tem que lidar com os dois, e daí deve diversificar mais. Ou não, né? Mas também, os filhos da puta pegam e olham, Mardu Veículo que é o bom, então vou todo mundo jogar de Mardu Veículo. E daí ninguém mais quer fazer deck nenhum. Então vamos falar de Mardu Veículo. Vamos falar de top 8, já que a gente vai falar de Mardu Veículo. Porque no top 8 a gente teve uma coisa interessante, né? Que dos 8 decks que estavam no top 8, 6 eram Mardu Veículo. Só isso. Os dois decks que não eram o Mardu Veículo, um era GB Agro, então o deckzinho da cobrinha, basicamente, e o outro era um Jun de Energy Agro. Tipo, e a semifinal teve 4 Mardu Veículos. Então nós tivemos 3 mirrors seguidos entre semifinal e final. O que foi uma coisa atroz de assistir. Porque quando tu tem um mirror, não adianta. Tipo, tá, tudo bem. É aquela história. Não importa. O melhor jogador é óbvio que vai ganhar. Mas quando tu tem skills equilibradas e um mirror, a melhor compra vai ganhar. Então é como o Matheus falou, tipo, se tem dois jogadores que estão ali mais ou menos equilibrados com decks iguais, é quem comprar o removal na hora certa. Uma coisa legal, pelo menos, é que nós tivemos um campeão brasileiro, que foi o Lucas Bertot, que foi o primeiro Pro Tour do cara, e o cara foi lá, ganhou. Se eu não me engano, ele ficou invicto no construído. Eu não tenho certeza disso, mas se eu não me engano, ele ficou invicto no construído. E tivemos até direito, pra quem curte futebol aí, Palmeiras não tem mundial na comemoração dos caras. Porque, né, BR, não pode perder a chance. Dá um pouco de contexto, porque eu não faço a mínima ideia da ideia não, disso. é porque em São Paulo, os 3 times tem 4 times grandes na capital paulista, né? E 3 deles têm mundial de clubes e o Palmeiras não. Então, daí os caras ficam zoando que os palmeirenses não têm mundial de clubes. Mas... Enfim, daí tu comemora o título de mundial folgando os palmeirenses, mas beleza. E o cara jogou de Mardu, né? Tipo, Corinthians total. Não, na verdade, São Paulo, né? São Paulo que é o tricolor. É verdade, também. Mas o Corinthians também tem as 3 cores, não tem? Não, o Corinthians é preto e branco. Bom, Então é um splash vermelho só. Um splash vizinho. Mas daí, né, com esses números do top 8, do que aconteceu no top 8, daí sim a pergunta. O Mardu é esse demônio que é imparável, que vai ser a melhor coisa do universo enquanto não rotar, ou pelo menos até sair a Moncat, ou simplesmente foi a melhor escolha pro evento?
Eu acho que foi a melhor escolha pro evento. Eu acho que ele é um deck que se dá muito bem contra o da Nahiri. E talvez... Sahiri. Haha! Porra, Felipe! Tá, mas tem um deck da Nahiri também, não era o mesmo. Eu acho que ele é um deck que se sai muito bem contra o Copycat e também contra o GB Agro. Pelo menos na versão que tá atualmente. Mas eu acho que os dois decks, sabendo agora do Mardu Veículos, eles vão conseguir se modificar um pouco pra lidar melhor com ele, imagino. Eu também acho que é questão de que os caras acharam o deck pra quebrar o meta só naquele torneio em específico. Agora todo mundo vai ficar de olho no deck e ele não vai mais ter tanta vitória. Cara, eu acho que o que vai acontecer no próximo torneio vai que todo mundo vai ir de Mardu Veículos, né? Porque os Spike filho da puta são tudo assim. E daí vai ter os caras que se tocaram de que o Mardu Veículos era o deck pra vencer, vão fazer um deck pra vencer o Mardu Veículos e vão ganhar o torneio. E daí a coisa vai mudar. Minha opinião. Eu acredito que a grande culpa do Mardu Veículos ter ficado tão bom é do pessoal que tava jogando de GB. Porque eu acho que o pessoal que tava de GB focou muito em tentar parar a Sahiri, não Nahiri, e acabou deixando o resto meio de lado, assim. Até porque, se for pegar os eventos que a gente teve antes do Pro Tour, foram os Star City e o Copycat eram um dos terrores dos eventos, assim, né? O deck tava solando todo mundo, então faz sentido tu ir preparado pra ele. Só que o problema é que eu acho que o pessoal focou demais nele e esqueceu do resto, né? E eu acho que foi aí o grande erro e daí essa que foi a grande diferença. Eu acredito que os próximos eventos a gente vai ter algo mais equilibrado, porque daí o pessoal vai conseguir usar um set de removals mais interessante pro meta, e daí vai ficar bom pra todos os lados, assim, porque daí os Copycat vão ficar um pouco mais livres, então eles vão conseguir ter um pouco mais de jogo, não vai ter aquele jogo assim que tu vai olhar, putz, é Mardu, eu perdi, ou putz, é GB, eu perdi, sabe? E daí eu acho que vai ficar um negócio mais interessante. Vai ficar algo mais tipo de waves, assim, né? O deck que tiver mais forte vai ser o deck a ser batido no próximo evento e isso vai ficar rotando o formato. Só que nessa rotação, eu não sei se o Etherworks volta. Que parece que o Banner Aku ferrou bastante com esse baralho. Eu gostei da mecânica do que eles fizeram ali, de botar o Copycat com o Etherworks pra daí tu ter mais formas de buscar o combo. Só que eu não sei se ele é eficiente o suficiente pra ser um deck competitivo de verdade. Então, sei lá, eu também acho que o Etherworks, a carta morreu. Que pena, uma carta legal. Exato, era diferente pelo menos. Então, no geral, acho que a gente já comentou, né? O que nós achamos do torneio foi meio boring. Foi meio sacal. Assim, eu acho interessante ver o que os profissionais lá, depois de se juntar com os decks que eles surgem. Só que eu achei o deckzinho da Cobra interessante, tá ligado? Eu gostei da sinergia dos marcadores +1/+1. Achei bem legal como ela ficou toda. Só que, cara, não sei. Eu achei Mardu Veículos um deck chato de assistir, sabe? Não sei, não achei um deck que é emocionante de tu assistir, que tu tenha... qual vai ser o play do cara agora? Não tinha muita coisa, sabe? Sei lá. Que ele é um deck bem linear, né? Esse é o problema de decks lineares. Tu não tem muita... Tu tem a estratégia bem definida e daí não tem muita variação nela, né? É só pra deixar claro, não é uma ofensa, uma afronta a quem joga com deck e gosta dele. Eu só acho... Jogar com deck deve ser bacana, só assistir que é chato. Isso, exato. E daí, que nem eu disse, eu acho que parte da culpa disso tudo foi na hora de escolher os decks que iam pras mesas principais, sabe? Uhum. Porque, pras feature matches lá, porque, tipo, eles podiam variar mais, eles não pegam necessariamente a mesa 1 pra botar lá. Eles pegam mesas aleatórias com jogadores que são relevantes pro torneio. E eles podiam ter pegado algumas coisas mais variadas e daí não focar tanto nos jogadores que são relevantes e focar mais nos decks diferentes. Uma coisa que eu achei legal que eles adicionaram, que não tinha aquela barrinha de vantagem, né? Que ela dizia qual era o jogador que estava com vantagem no momento. Para as pessoas que conhecem Magic, aquilo não faz a mínima diferença, mas para alguém que entrou lá no Twitch e viu, olha, 30 mil pessoas assistindo Magic, vamos lá dar uma olhada. Aquela barrinha de vantagem ajuda muito, porque
Se o cara estiver olhando lá, tu tem os pontos de vida. Um cara tem 2 e outro cara tem 34. Não, o cara que tá com 34 tá ganhando. Às vezes não. Só que, às vezes, bem pelo contrário, né? Então essa é a parte interessante de tu ter aquilo, de ajudar um pouco as pessoas que são novas a entenderem aquilo, a conseguir entender um pouco o jogo. Porque é difícil de tu olhar para um board state de Magic e tu conseguir analisar. Às vezes, mesmo tu sendo enfranqueado e sabendo como as coisas funcionam, é complicado também. Porque tu não consegue ver o que os caras têm na mão, tu não sabe quais foram as mágicas que foram jogadas já. Sabe? É difícil. Então, tu dá aquela ajuda para as pessoas novas, para as pessoas leigas, eu acho muito interessante. Só que daí entra no ponto. Pessoas talvez novas, os caras acharam. Jogadores novos. Isso. Não jovens novas. Mas daí talvez entra no caso que os caras chegaram lá e tinham que ver aqueles decks meio chatos jogando, sabe? Talvez não... Faltou um pouco de emoção. Eu queria saber quem é que era responsável por fazer aquela barrinha se mexer. O pessoal que tava comentando. É? Uhum. Não, tu acha que ia ser automático? Não, automático não, mas eu fiquei pensando que era o estagiário que tinha que ficar mexendo a barrinha todo minuto. Estagiário se chama LSV, cara. Isso, inclusive, é uma coisa que eu acho... que eu tenho uma dúvida que eu gostaria de saber se vocês sabem. O LSV não vai mais jogar torneio? Não vai mais jogar Pro Tour? Tipo, ele vai ficar só comentando agora? Deve estar ganhando bem mais dinheiro comentando. Ele falou que ele vai dar um tempo. Eu vi no Limited Resources que ele falou que ele quer tirar uma sabática. Cara, muito provavelmente ele ganha bem mais dinheiro comentando do que jogando. Porque jogar tu vai ganhar aquele valor do torneio, se ganhar o torneio, e era isso, né? E jogando e comentando, o cara, todo torneio que te chamarem, tu ganha um saláriozinho fixo. Talvez até ele, não sei se comentarista é permanente e tal, o contrato, então quer dizer que vai ganhar mensalmente, não precisa nem ser por evento. Ser comentarista é muito mais negócio. Não, mas é contractor, assim, eles recebem individuais, eles não são funcionários da Wizards. Sim, mas o contrato nos Estados Unidos pode ser mensal. Talvez, mas eu acredito que eles devem ganhar por evento. Mas... uma pena, né? Porque é legal ver ele jogando. Talvez porque como ele tava indo bem, eles viram, eu vou parar enquanto eu tô por cima. Talvez, né? Mas eu acho bacana de ver ele comentando. Eu acho que a sinergia dele com o Marshall, porque os caras já se conhecem do Limited Resources, sabe? Funciona muito bem. Que o Marshall faz a parte mais entretenedora e deixa o LSV com uns comentários relevantes, tá ligado? Sim. Então eu acho que a sinergia entre os dois funciona bastante bem. É que nem o par de comentaristas europeus, né? Que é o Tim Willoughby e o outro cara que eu não lembro o nome. Mas eu acho que os caras têm uma sinergia muito boa entre eles. Bom, além disso tudo, nós tivemos pelo menos 2 fatos interessantes no evento. Um deles é que na 5ª rodada, o Brock Parker, um jogador que estava participando do evento, foi eliminado, ou desclassificado, por tentar manipular o board state. Então, a grosso modo, assim, o que aconteceu? Ele tinha baixado um Coração de Kiran no turno. Ele tinha uma criatura 3, se eu não me engano, lá o Scrap Heap, que é o bichinho 3/2, que é o suficiente para tripular o coração. E daí, no combate, ele virou a criatura dele para tripular e atacou com o Coração de Kiran. E ele anotou que o jogador adversário tinha perdido 4 de vida. E o adversário, como ele viu ele virando a criatura, achou que ele tinha atacado. E anotou que ele tinha perdido 3 pontos de vida. É importante, não sei se tu destacou isso, mas o Heart of Kiran tinha sido baixado naquele turno. Então ele estava com o jogo de invocação e não poderia atacar. E daí o que acontece? Daí um juiz percebeu isso. Primeira vez que os juízes perceberam alguma coisa nesse evento. Daí ele percebeu a discrepância e daí ele falou, não, espera aí. Tu atacou com o Coração de Kiran. Daí ele ficou ali meio tipo, não, eu ataquei com a minha criatura, não sei o que, daí começou a tentar enrolar, e daí, não, espera aí, tu atacou, tu tripulou o Coração de Kiran, e daí tu não pode atacar com ele, então tu não causou dano. Então o adversário não levou nem os 3 de dano, não levou 4 e muito menos os 3 de dano. E daí eles chegaram
Daí os juízes discutiram e perceberam que ele estava tentando manipular ali o estado do jogo, tentou fazer uma jogada ilegal e depois tentou tirar uma vantagem em cima daquilo. E daí resolveram que ele ia ser desclassificado e basicamente isso que aconteceu. Então, é que nem o Nelson falou, uma vez na vida um juiz percebeu uma jogada errada de alguém. Porque o que tem saído de pessoas tentando roubar no jogo, que os caras pegam depois pelas câmeras e os juízes estão ali do lado babando e não enxergam nada, tá impressionante. É que, sei lá, tu tem que partir do princípio que as pessoas sendo desonestas é complicado. Mas é o que tá acontecendo, né? Mas eu acho que justamente o cara foi eliminado porque ele tentou depois dizer que ele tinha atacado com a criatura, entendeu? Eu acho que ele tentou enrolar o juiz e o juiz não gostou. Se ele tivesse dito a verdade, foi mal, errei mesmo, talvez tivesse saído com uma penalidade mais leve. Porque daí é que o problema todo foi o seguinte, né? Ele não poderia ter atacado com Heart of Kiran. Só que daí o oponente falou, não, eu tomei os 3 do carinha, do Scrap Heap, né? E ele falou, não, beleza, tá certo. Aí o que acontece? Aí ele cometeu... Aí de fato ele mentiu, né? Daí mais nesse tenso. momento Porque ele roubou, né? Exato, porque se ele tivesse falado, eu falei, putz, é verdade, eu ataquei com o cara lá, não, ataquei com Heart of Kiran, eu não podia porque ele tava com o jogo de invocação. Aí tu chamava o juiz, explicava o board state pra ele e falava, não, beleza, essa tua criatura tá virada porque tu tripulou o cara, mas tu não pode atacar com ele e o oponente não perdeu os pontos de vida, tu vai tomar um warning porque isso aqui é profissional, mas é isso, tá ligado? Acabou por ali. Exatamente. Lembrando, se vocês estiverem num evento competitivo, com esforço de regras competitivo como o GP, e tomar um warning, não é grandes coisa, tá? É só porque o juiz, cara, presta um pouco mais de atenção no que tu tá fazendo. Mas se não tu levar um número X de warnings, tu é eliminado, né? Mas acho que é 3, eu acho. Tu tem que se esforçar pra conseguir isso. Isso, exatamente. É só porque, às vezes, tu te passa, tá ligado? Tu tá lá na 8ª rodada, tu não aguenta mais jogar Magic e tu pode cometer esses errinhos bobos. Só não deixa... Não seja levado pelo erro. O que é bem diferente da segunda ocorrência do torneio. Daí nós tivemos um fato interessante, que nós tivemos ali um advogado de regras, né? Não sei como se pronuncia o nome daquele cara, mas Nguyen. Vai ser Nguyen, eu acho. Nguyen. Essa coisa aí. O que aconteceu? Na 8ª rodada, o Segovia, que é um panamenho, tava jogando contra esse... Acho que, se não me engano, ele é tailandês. O Nguyen, essa coisa. E daí o Segovia, que tava X0 no construído, tava indo super bem com o vermelho e preto agro dele. Ele baixou... Ele tinha em jogo um Coração de Kiran, um Scrap Heap Scrounger, e ele baixou um Eldfaster Engineer. E daí ele falou, combate. E daí no momento dele ele falou combate, daí ele falou trigger do engenheiro no Scrap Heap e tripulo o Coração de Kiran com o Eldfaster Engineer. Nesse exato momento, o tailandês, Judge, nem tentou argumentar, simplesmente chamou o juiz. E daí o que aconteceu? Os juízes chegaram à brilhante conclusão que quando tu fala combate, é um atalho para declarar atacantes e não para início de combate. Só um pouco, tá? Não foi que os juízes chegaram a essa conclusão. As regras de torneio de Magic dizem isso. Não, mas é porque um dia os juízes chegaram e falaram escreveram essa regra, entendeu? Isso. Eu não tô falando que esses juízes desse evento chegaram a essa conclusão. Os juízes da Wizards chegaram a essa conclusão. Que quando fala combate, é um atalho direto pra declarar atacantes. E tipo, why? Eu tô querendo informar pro meu adversário que eu tô saindo da main phase. Tipo, que eu tô saindo da fase principal e eu quero ir pro combate. Tu tem que passar prioridade pro adversário. Mesmo porque o trigger do Eldfaster Engineer é obrigatório no início do combate. Então não tinha como ele passar direto pra fase de atacantes, porque o trigger do Engineer ia entrar na pilha no início do combate e ele é obrigatório lidar com aquele trigger. Então... Aí que tá. Das condições que o combate estava, não ia. Porque ele não tinha alvos válidos. Mas não tinha o Scrouger? Não, acho que não tinha o Scrouger. Tinha. No jogo. Tinha, tá. Então,
o trigger Só entra. que daí o juiz falou pra ele. Daí o juiz chegou e falou assim: olha só, quando tu fala combate, isso é um atalho pra início de declarar. Pra declarar atacantes. E daí tu perdeu o trigger desse cara e tu não pode mais tripular o coração. Só que daí o que aconteceu, né? Isso é ao vivo, tem um stream. Quando o tailandês chamou o juiz, daí o pessoal caiu de pau em cima, né? Ah, porque ele tá tá advogando regra pra tirar vantagem. E também tinha um problema sério, que é o quê? O tailandês, ele tava tapado e sem bloqueadores. Ele não tinha absolutamente nada pra fazer. Ele ia levar uma porradaça naquele ataque. E daí, então, o pessoal caiu de pau em cima dele justamente porque, tipo, ele não tinha como se proteger naquele board state, entendeu? Ele tava com tudo aberto e ele usou as regras pra se defender do cara, e daí, principalmente porque daí o Segovia depois pediu pra um juiz que falasse espanhol falasse com ele, porque ele não dominava o inglês tão bem assim. E daí o pessoal caiu de pau mais ainda, né? Porque daí, tipo, o cara tá ainda se beneficiando de um cara que não fala inglês muito bem, que daí o cara pode ter errado na hora de se comunicar, e daí aquilo foi o caos, né? Daí o tailandês virou o vilão do evento. E também tem um ponto complicador dessa história toda, que um pouquinho antes dessa partida, o César Segovia ali, ele tinha dado uma entrevista, né? Ele tava todo animado, que era o primeiro Pro Tour, que ele tinha saído do país dele pra ir visitar e conseguir jogar, e ele tava bem animado, assim, certo? Então, nos olhos do público, ele era uma pessoa boa, tá ligado? Isso, então, exato. quando essa coisa aconteceu, foi muito mais fácil de pintar o Nguyen como vilão. Agora, tu olha o vídeo do stream, do Twitch, cara, ele tem uma cara de filho da puta, ele faz umas expressões ali que não tem como tu não dizer que o cara não tá curtindo o cara se ferrar, tá ligado? Que ele fica dando uma risadinha, um sorrisinho, tipo, meu, sério, chega a dar nojo daquela criatura. Mas não é o caso de ser vilão ou não. O caso é que ele estava obviamente errado. Ele não podia pular a fase de início de combate. Pode, porque esses triggers, Nelson, se tu perder, o teu oponente não tem a obrigação de te lembrar dele. Porque é um trigger que dá a tua vantagem, ele é a tua responsabilidade. Mas aí é que tá, ele não perdeu o trigger. Ele disse vou pra combate, e antes que ele pudesse dizer quem é que o trigger ia dar target, o cara chamou o juiz. Exato, porque ir pra combate quer dizer ir pra declaração de atacantes, que daí já passou a parte de início de combate. E daí vem a questão do falar o idioma, porque daí, tipo, imagina que o cara não fala inglês, e daí o cara vai se comunicar de uma forma muito mais simples. E daí o cara, de repente, nem sabe como se fala, tipo, eu quero ir pro início do combate. E daí, essa regra de que quando tu fala combate é ir pra declarar atacantes é muito imbecil, cara. É estúpida, cara, velho, não faz sentido. Tu tem uma fase de combate. E a primeira etapa dessa fase de combate se chama início de combate. Exato. Quando tu diz combate, tu quer dizer vou para a fase de combate, não para o step de declarar atacantes. Não tem nem as mesmas isso. palavras no nome. Se dissesse vou pro ataque, daí tu talvez pudesse dizer, tá, então ele tá na fase de declarar atacantes, mas o combate é a fase de combate? Qual é a forma certa de dizer, então? Isso é uma das coisas que toda essa discussão eu não vi. Qual é a forma certa de dizer? Nem nas regras diz isso. Daí eles falam que é dizer, não, eu tô indo pro início do combate. Pois é, mas isso não tá nas regras. A regra tem a forma de pular, mas não tem a forma de não pular. Daí então quer dizer que tu tem que descobrir qual é a forma correta de falar que o cara não possa interpretar de uma forma que não possa chamar o juiz. É que daí, sabe o que acontece? Qual que é o problema disso? É que até hoje, eu vendo assim a parte competitiva, até eu vejo menos isso. Inclusive jogando aqui nas lojas locais e tudo, há um pouco tempo atrás tinha bastante disso, que é aquele negócio do angle shooting, né? Aquela coisa do tipo, eu vou ganhar, não importa qual forma. Nem que seja porque, tipo, o cara falou uma coisa errada e eu vou tentar tirar proveito daquilo pra ganhar o jogo, sabe? Então, tinha muito disso. Que era aquela coisa do tipo, trigger, sabe? Tipo, eu vou fazer isso aqui, daí eu tenho que falar pro cara, trigger. Pra daí, tipo, o cara poder dizer, não, tá, beleza, resolve o trigger, daí depois, tipo, pegar um exemplo bem clássico. Eu tenho um Young Pyromancer em jogo, e daí eu jogo um Lightning Bolt. Até um tempo atrás, se tu falasse assim, tipo, se tu fosse, tipo, eu vou jogar um Lightning Bolt e começo a pegar o tokenzinho pra botar em jogo. Os caras já na hora, não, perdeu o trigger, não avisou que tinha trigger.
Não vai botar o token em jogo. E daí o pessoal começou a mudar um pouco. E daí tu tinha que falar, tipo, Lightning Bolt Trigger. Daí tu botava o token. Daí isso mudou um pouco, só que o problema é que ainda tem gente que faz isso, sabe? Que fica tentando ganhar por saber mais as regras, digamos, bem entre aspas isso. E isso é foda demais pro jogo como um todo, porque isso afasta pessoas do cenário competitivo. Que imagina uma pessoa que tá começando a jogar Magic, vai no FNM e pega um cara chato desse pela frente. Daí tu vai lá, o cara mal sabe jogar, não conhece muito bem como as coisas funcionam, não conhece muito bem pira e tal, e daí fica o cara ali, tipo, não, tu perdeu o trigger, não, tu esqueceu de tal coisa, não, tu fez não. Tipo, cara, é foda. E daí, tipo, daqui a pouco a gente vai ter que jogar assim, sabe? Tipo, jogo mágica, daí tá na pilha, passo, como é que é? Prioridade. Esqueci o nome, prioridade. Daí o cara do outro lado vai ter que falar, passo prioridade. Daqui a pouco A mágica resolve, passo um prioridade. Isso, tipo, cara, se a gente não puder usar atalhos no jogo de mesa, vai ser um inferno jogar Magic. Tipo, a Wizards tem que começar a pensar em formas de fazer com que os jogadores não tirem proveito disso, pra fazer uma forma como o jogo seja mais fluido. O que eu acho errado é esse atalho ser uma regra e não um atalho, entendeu? Devia estar descrito nas regras como formas de acelerar o jogo, e não que isso é uma obrigação. Sim. Entendeu? Não é pro cara não poder se aproveitar, não. As regras dizem que se tu usou o atalho, tu te fudeu. Não, pô, esse não é o intuito de ter um atalho. É que nessa situação, tá? O que eu consideraria o correto pro juiz falar? O juiz devia ter falado assim, tá, tudo bem, tu tá na tua início de combate, porém, tu não pode dar alvo do Eldfast Engineer no Heart of Kiran, porque no momento ele não é uma criatura. E tu não pode tripular em resposta, porque o trigger precisa ter um alvo válido na hora de ele entrar na pilha. Pois Pronto. é, perfeito. Era isso que deveria ter acontecido. Do cara deveria ter falado, tá, beleza, eu posso tripular meu Heart of Kiran, mas eu perdi os +2/+0 do trigger do Eldfast Engineer, porque eu deveria ter tripulado Heart of Kiran no final da minha etapa principal. Exato. Essa é o correto. Se essa sessão acontecer com vocês, a coisa correta é para fazer o seguinte: no final da tua primeira etapa principal, tu tripula o Heart of Kiran, para daí quando tu entrar no Beginning of Combat, no início de combate, quando o trigger do Eldfast Engineer for ser colocado na pilha, ele tem um alvo válido, que é o teu Heart of Kiran. E em via de regra, não tem motivo para tu tripular o bagulho no início do combate. Não existe razão e circunstância que isso faça diferença na main phase ou no início do combate. Na verdade, é até melhor tu tripular na main phase, porque daí se o cara joga alguma coisa na tua main phase, tu ainda pode jogar uma nova criatura, tu pode ainda fazer outras coisas. Então é até melhor tu jogar na main phase. Não tem porquê. Isso eu acho que foi uma coisa errada dele, não tem por que ter feito isso, porque os Spike acham que tem que fazer tudo no último momento possível, né? Mas não tinha motivo pra tripular no início do combate. Mas independente, o meu ponto não é de quem é o vilão, quem não é. O meu ponto é que as regras estão escritas da maneira errada. O atalho tá lá pra ajudar. Exato. E não pra ser um te peguei. E uma coisa que me incomodou bastante foi daí o Inguin, ele tava 7-0 e ele acabou nem fazendo pra turno, né? Ele ficou trimal no outro dia. Aí ele colocou o negócio, porque as pessoas me atacaram, eu tava me sentindo mal, eu tive que sair pra chorar. Cara, tu não pode jogar a carta de vítima depois de tu fazer o que tu fez, cara. Não pode. Exatamente. Cara, aquilo me incomodou pra caralho. Tu fez aquela expressão de... Quando o juiz tava lá reclamando com o cara, e depois tu joga a carta de vítima. Tu não pode fazer isso, cara. Não pode. Não, sem chance. Incomodou muito aquela muito geração leite com pera, né? Leite com pera. Acho que essa tu vai ter que explicar, Felipe, porque acho que muito pouca gente vai entender. Não, é que o pessoal brinca, né? Que é tipo, geração leite com pera, que essa geração do qualquer coisa me deixa triste, qualquer coisa me faz chorar, daí blá blá blá. Então, é foda, tipo, que nem o Matheus falou. O cara foi lá, tipo, usou de uma técnica que ela é legal, mas imoral, certo? Porque, tipo, tá nas regras. Mas tu usou de forma imoral, né? Não, tu usou as regras de forma imoral, né? Isso.
E daí depois vem fazer esse vitimismo, sabe? Tipo, por favor, cara, sabe? Tu é um homem crescido, um adulto, tu não vai agora ficar se fazendo de vítima e de mimimi. Ai, meu Deus, eu fui atacado por causa disso. Tipo, cara, foi Cresça a tua escolha. Oi? Cresça um par. Bolinhas. Tipo, cara, sabe? Tu teve a tua escolha que foi o quê? Eu vou ganhar a qualquer custo. Agora arca com as consequências, cara. Tipo, te fode, Magrão, tá ligado? E o bom é que ele não ganhou, né? Fez tudo isso fez e aconteceu e ainda conseguiu perder os dois jogos contra o Panamense. Não, ele ganhou, aquele game ele ganhou, mas depois ele perdeu os outros dois. E perdeu de lavada. Então, tipo, cara, isso é uma coisa que eu disse. Tem um vídeo, isso foi bem interessante, assim, porque uma semana antes do Pro Tour, o Rogue Deck Builder, ele lançou um vídeo falando de netdecking, onde ele fala dessa parte da mentalidade Spike, que é essa parte de angle shooting e tal. E, nossa, nunca foi melhor situado, né? Porque aconteceu no Pro Tour, no stream, ele é ao vivo, né? Então, é uma coisa que eu aconselho as pessoas, a gente bota ali na descrição o link, eu aconselho as pessoas a assistirem o vídeo onde o Rogue Deck Builder fala sobre isso. Kevin. Porque... Kevin, esse aí é o nome do cara. Porque é muito interessante. A questão, e é justamente esse o ponto. Vale a pena ganhar dessa forma, sabe? Tipo, porque o Magic, ele tenta... Ele é um esporte, entre aspas, né? Tem essa coisa do espírito esportivo, da competição e tal. Então, as pessoas têm que ser mais justas e mais honestas umas com as outras e ter uma ética e moral um pouco mais elevada, né? Tipo, ganhar porque é o melhor e não ganhar porque tu vai tentar usar as regras para te favorecer, né? Então, porque como eu disse, isso é muito ruim para a comunidade. Isso é muito bom pro indivíduo que faz isso, mas pensa que se tu, ouvinte, faz isso, pensa que tu pode estar afastando outros jogadores e vai chegar num ponto onde não vai ter contra quem tu jogar, então não vai ter comunidade para tu continuar aproveitando o jogo. E não só isso, isso pode também fazer com que todos os jogadores acabem usando essa estratégia, e se hoje tu ganhou um jogo usando essa estratégia, amanhã tu pode perder e tu não vai gostar. Então, é uma coisa que não é legal no cenário competitivo e que tem que acabar agora. Tipo, não dá pra continuar assim. A Wizards ficou... como é que eu posso dizer? Ficou do lado dos juízes, disse que os juízes estavam certos, que essa foi eram as regras, que eles seguiram corretamente, mas também disse que mas também deu a entender de que se as regras estavam causando esse tipo de problema, as regras tinham que ser revistas. Então, pelo menos, talvez isso não volte a acontecer se eles fizerem realmente essa revisão. A gente não pode dizer que os juízes fizeram erradas, porque tomaram a decisão errada, porque segundo as regras, eles agiram da forma correta. O problema é as regras que não estão ajudando na situação, não são as regras, não deveria ser daquela forma. Isso. Nesse caso em específico, não culpe o indivíduo, culpe o sistema. Não culpe a Wizards, como sempre, que é mais fácil. É o sistema. Mas acho que é isso, né? A gente já xingou um monte de gente, então... Já foi até lá. Não sei que alguém tenha o último comentário sobre o Pro Tour. Volta Modern? Acho... Volta Modern. Não, cara. Banimento pra rotação no Modern não vale a pena. Não vale a pena ter um Pro Tour Modern pra ter banimentos, então... Isso é verdade. Mas aí vem a pergunta. O que será que a gente vai ter na próxima lista de banidos, a próxima atualização daqui a 4 semanas? Será que vamos ter mais banimentos no Standard? Será que vamos ter banimentos no Modern? Porque o deckzinho do Troll lá, o Dread, continua bombando. Foda-se, não tem Troll, o Thug ocupa o lugar. Então, será que a gente vai ter algo? Não vai ter banimentos, não. Acho que não vai mudar nada. Vai ser só um daqueles, não há mudanças. Eu acho que vai ser uma sem mudanças. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo para ter visto... embora eles tenham feito essa modificação de banimentos mais recorrentes... A verdade é que às vezes não tem tempo suficiente para ver o que o banimento anterior causou de modificações. E eu acho que eles não querem definir um precedente logo de cara com
A atualização de 4 semanas depois do Pro Tour vai ser pra banir o deck que ganhou o Pro Tour, sabe? Isso vai ser tenso. Eu acho que eles não querem definir esse precedente. Então eu também acho que não vai ter nenhuma mudança. Imagina agora, Marduviacos ganhou o Pro Tour, tá? Próximo ban, então é Heart of Kiran. O que vem depois? É porque eu tava vendo no MTG Goldfish, cara, do Modern no metagame tá bem saudável, cara. Só Affinity no topo, né? Como aquela porcaria, parece uma barata, nunca morre. Affinity é o que eles chamam de blob, né? Não tem o que tu tirar que destrua o blob, ele continua lá. Em contrapartida, se tu tirar a Mox, ele fica bem fraco. Em contrapartida, em Legacy, Miracles tá muito forte, então talvez saia alguma coisa de lá. Mas Miracles já faz tempo que o pessoal tá reclamando e não baniram. Não acho que vai ser agora, não. Quem sabe? Bom, a Wizard sabe. Eu já desisti. Ou não, né? Eu já desisti de advogar contra términos, então foda-se. Então acho que é isso, né? Como o Matheus falou, ou tu vai querer acabar no que eu falei do advogar contra términos? Não. Pode fazer a tua outro aí. Então, como o Matheus falou, comentem sobre o que vocês acharam do formato do podcast, não do formato standard. Do standard também, mas, né? Mas para saber se vocês gostaram da ideia de a gente fazer uma cobertura de um dos principais eventos do ano, né? Que nós temos vários Pro Tours. E era isso, né? Por hoje é só e até a próxima. E a gente vai começar a jogar standard pra te ver o ponto que a gente caiu. Fundo do poço. Tudo por um GPzinho.